A luz que seguimos reflete muitas evidências de uma criação inteligente. A Sociedade Criacionista Brasileira completa 50 anos neste ano de 2022, iluminando mentes com conhecimentos e estruturas que refletem esta luz. Desejamos expressar nossa gratidão a Deus diante de nossa trajetória. Em 1972, começamos com algumas páginas datilografadas, lançando a Folha Criacionista. Com a graça do Criador, não paramos mais. Inspirados na revista pioneira da Sociedade Criacionista Norte-Americana, a Creation Research Society, ganhamos fôlego traduzindo e publicando artigos e livros de autores estrangeiros e brasileiros, periódicos para crianças e séries temáticas de cartazes e vídeos didáticos. Tivemos a oportunidade de participar de numerosos congressos, seminários e conferências em salas de aulas, igrejas e outros eventos dentro e fora do país, com a participação de pessoal altamente qualificado academicamente. Nossa meta institucional é incentivar a criação de pelo menos um núcleo criacionista em cada estado brasileiro. Desde 2012, com a fundação do primeiro núcleo em Maringá, no Paraná, passamos a ter um excelente modelo para incentivar a fundação de quase uma dezena de outros até hoje. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, têm sido abertas hoje amplas oportunidades para iniciativas inovadoras na divulgação das teses criacionistas em mais diversos níveis e de maneira rápida e abrangente. Em particular, tornou-se possível a divulgação do acervo do Centro Cultural da Sociedade, que desde 2004 tem sido aberto para palestras, acesso à bibliografia, documentos e material de pesquisa sobre a existência de planejamento, propósito e desígnio em toda a natureza. Comemorar 50 anos de divulgação de pesquisas, oferecendo respostas adequadas a questionamentos com relevância cultural, social e espiritual, significa muito para todos nós, pelo que tivemos oportunidade de fazer com as bênçãos do Criador. Então, entre no site www.scb.org.br para conhecer mais sobre esta sociedade que acredita no Criador do maravilhoso universo no qual estamos inseridos de acordo com o seu planejamento, desígnio e propósito. Boa noite.
Para você que está nos assistindo remotamente, boa noite também. Provavelmente vocês já têm nos acompanhado. Se considerarmos a abertura do pré-congresso, hoje seria o terceiro dia do nosso congresso, né? Então, tivemos pré-congresso na quinta, ontem estivemos aqui, e hoje de manhã que a igreja assistiu bastante à programação do dia de hoje. Hoje estamos aqui para a última temática da noite. Provavelmente você cresceu com aquela ciranda que diz: o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo. Agostinho de Hipona vai dizer que entre o passado, presente e futuro, passado não existe nenhum futuro, porque o passado seria recordação, seria memória de um presente que ocorreu, um presente que a gente vive. Já o futuro seria a esperança de um presente que vai ocorrer. E a Bíblia, o que é que diz a respeito disso? Nós temos aqueles dois textos clássicos, Salmo 90, a respeito de Deus, vai dizer que, Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Na palestra de hoje, a gente vai colocar uma pergunta muito instigante com relação ao tempo, só que voltado para Deus. A pergunta que o nosso palestrante vai responder é o seguinte: Deus tem um passado infinito? Fica aí com a pergunta, presta bastante atenção. Eu vou apresentar aqui o nosso palestrante, é o Dr. Anthony Bosman. Ele atua como professor associado de matemática na Universidade de Andrews. Ele obteve seu bacharelado pela Universidade de Stanford e doutorado em matemática pela Rice University. Sua pesquisa se concentra em topologia de baixa dimensão, particularmente na teoria dos nós e suas conexões com variedades de 3 e 4. Ele gerencia o canal do YouTube Maths at the Andrews, onde suas aulas de matemática receberam mais de 2 milhões de visualizações. Ele também fala regularmente sobre a relação entre fé e razão, e é um apaixonado por ajudar jovens a desenvolver uma fé comprometida e ponderada. Então, antes de a gente entrar na temática que é intitulada Os Limites do Conhecimento e o Infinito Além, eu vou convidar o nosso diretor, presidente dos Cientistas Adventistas, para dar início a essa programação, a essa palestra, com uma oração. Obrigado, gente. Ontem eu cometi uma gafe, eu quero pedir perdão e quero me redimir dela. Quem está falando para vocês aqui é o nosso vice-presidente financeiro, que é o Dr. Milton Jonas Monteiro, um grande amigo meu, que eu conheço já há 10 anos, né? Cabo-verdiano. E nós temos representantes aqui, né, de Cabo Verde e também de países da África, aí, como Angola, que estão nos acompanhando, países de língua portuguesa, né, que estão nos acompanhando, estão participando. Então, nosso abraço para você que está conectado conosco. Quem está em casa, quem está dirigindo não pode olhar no vídeo, tá? Só escutar o áudio. Quem está, enfim, em qualquer lugar que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, participando desse congresso maravilhoso, um congresso que tem sido uma bênção, uma palestra melhor do que a outra, né? O nosso muito obrigado, o nosso boa noite, o nosso
o nosso cordial cumprimento para você que nos acompanha. Tá certo? O Dr. Milton, ele é doutor em administração de transportes, é isso? Pela Logística e Transportes pela Universidade de Brasília, UNB aqui. Tá certo? Então nós queremos agradecer o Dr. Milton, também o nosso staff aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Nós temos muitas pessoas aqui trabalhando, né, trabalhando duro aqui, fazendo muitas atividades, muitas partes aqui para que esse programa possa ser uma realidade, para que ele possa se concretizar. Então, nosso muito obrigado aqui na pessoa do pastor Wesley, representando aí todos os membros aqui da Igreja Adventista que estão envolvidos nessa programação. Também queremos agradecer a Sociedade Criacionista Brasileira. Vocês viram agora há pouco o vídeo, né, introdutório, promocional da Sociedade Criacionista Brasileira, que ano passado fez 50 anos, então nossos parabéns e o nosso muito obrigado aqui na pessoa do Rui, né, carinhosamente chamado Ruizinho, né, o Rui Filho, que tem nos apoiado aí também, tanto o Rui quanto outros membros da Sociedade Criacionista na organização e na realização desse congresso. Queremos aqui também agradecer o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que é o UNASP, né? O UNASP também tem nos ajudado notadamente. Ontem nós tivemos a tradução aqui da palestra do Dr. Martin Hanna pela professora Creriane, né? E hoje nós temos uma outra aluna do UNASP, aqui a Creriane, aliás, é professora, né? Hoje nós temos a Adriele, que vai estar traduzindo. Então, nosso muito obrigado ao UNASP por essa e por outras colaborações também no nosso congresso. Então, fica o nosso agradecimento aqui registrado. Milton, desculpa ter tomado tempo para fazer esses agradecimentos, mas são necessários, né? Nós valorizarmos aquelas pessoas que acreditam na ciência dentro da Igreja Adventista, né, em que entendem a importância dessa interface, desse diálogo entre a pesquisa acadêmica, entre a ciência e a fé adventista, né, e a fé cristã também, por extrapolação. Vamos, então, com reverência, quem está aqui presente, vamos fechar os nossos olhos, aquelas pessoas que estão aí acompanhando a gente ao vivo, ou que vão nos acompanhar aí também pela gravação, daqui para o futuro, né? Pedimos agora que nesse momento você fique em reverência agora, e nós vamos orar e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui presentes na Tua casa. Estamos aqui buscando o Teu nome, estamos aqui, Senhor, tentando conhecer um pouco mais da maravilha do nosso Deus através da natureza, Senhor. Esse mistério, esse assombro maravilhoso que é a existência humana, a natureza, o universo, Pai, que nos levanta tantas questões para as quais nós só podemos encontrar respostas completas e satisfatórias na palavra de Deus. E, Senhor, sabemos que essa palavra pode e deve ser também apoiada pela pesquisa da natureza, pela pesquisa científica de boa qualidade, bem fundamentada e bem direcionada. E sabemos que Tu estás desejoso, Pai, de conceder esse dom também a todos aqueles que assim decidirem por receber. Senhor, então, abençoa aqui, rogamos de maneira especial também pelo Dr. Anthony Bosman, agora que vai fazer essa apresentação para nós, que ele seja inspirado, Pai, usado por Ti nesse momento, nessa explanação, e que nós todos possamos sair edificados, Pai, desse encontro que tivemos, não apenas com a ciência, mas principalmente com o Deus da ciência. É o que Te rogamos, não por merecer, mas em Cristo Jesus suplicamos humildemente. Amém. Não deixe de curtir aí o nosso canal no YouTube, compartilhar também essa live, e no final da palestra do Dr. Bosman teremos momento de interação. Você pode deixar aí a sua pergunta no chat, tá? E quem está aqui na igreja também pode ir lá no canal e na transmissão e fazer a sua pergunta. Dr. Bosman, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Estamos muito ansiosos para escutá-lo e ver o que o senhor tem a nos dizer a respeito desse tema tão instigante. Muito obrigado, a palavra está com o senhor. For coming to tell us. We are anxious to know what you're going to tell us. Yes, today I will be talking on the limits of knowledge and the infinity beyond. Sim, hoje eu vou estar falando com vocês sobre os limites do conhecimento e o infinito e além.
You may continue. Great. If I can get the slides up, that would be fantastic. Os slides, ele não está conseguindo transmitir os slides. Excellent. Thank you. Thank you to the organizers for inviting me to present at this excellent conference, and thank you to everyone who is viewing. Muito obrigados aos organizadores desse incrível evento e a todo mundo que está aqui assistindo. Today, I am excited to tell you 3 mathematical stories about the limits of computational knowledge. Hoje eu estou animado em contar a vocês 3 histórias matemáticas sobre os limites do conhecimento computacional. The first story involves Cantor's study of infinity and the limits of computation. A primeira história conta sobre o estudo de Cantor sobre o infinito e os limites da computação. The second story is about Goldbach's unsolved conjecture and the limits of algorithms. A segunda história é sobre a conjectura não resolvida de Goldbach e os limites dos algoritmos. And the third story is about Gödel's incompleteness theorem and the limits of artificial intelligence. E a terceira história é sobre o teorema da incompletitude de Gödel e os limites da inteligência artificial. Some of these stories get a little bit technical. Algumas dessas histórias vão ficar um pouco técnicas. So I want to apologize now to the translator. Então eu quero me pedir desculpa agora à tradutora. If you get lost in the details, just try to pay attention to the big story. Se você se perder nos detalhes, tente prestar atenção no geral. In addition to this telling us about the limits of computation, I believe these stories have some theological implications. Além de nos contar sobre os limites da computação, eu acredito que essas histórias têm implicações teológicas. We will discuss those at the end. Nós as discutiremos no final. Time for the first story. É a hora da primeira história. The first story is about infinity. A primeira história é sobre o infinito. The Greek philosopher Aristotle made a distinction between 2 senses of infinity. O filósofo grego Aristóteles fez uma distinção entre 2 sentidos de infinito. Potential infinity is an ever-growing process, like adding 1 rock to a pile every day for eternity. O infinito potencial é um processo sempre crescente, eterno, como adicionar uma pedra a uma pilha todos os dias da eternidade. Every day, the pile would get bigger and bigger and bigger, but on no day would it actually get to infinity. Todos os dias, essa pilha ficaria maior e maior e maior, mas ela nunca chegaria à real infinidade, o infinito. The second sense is the actual infinity. O segundo sentido seria o infinito real. This is a completed process that has reached infinity. This would be a pile that already has infinitely many rocks in it. Esse seria um processo concluído que já atingiu o infinito. Então, no caso, uma pilha que já contém infinitas rochas. Until the 1800s, mathematics only used infinity as a limit, potential, not actual infinity. Até os anos 1800, a matemática só usava o infinito como um limite. Então, o infinito potencial e não real como parte do cálculo. For example, in calculus, we talk about the limit as something goes to infinity. Então, por exemplo, no cálculo a gente fala que o limite é algo que vai até o infinito. We don't actually have infinitely many of something, we just have more and more and more. A gente não tem o infinito real, a gente só tem mais e mais e mais. Mathematicians agreed that the concept of a completed or actual infinity doesn't belong in mathematics. Os matemáticos concordam que a ideia de um infinito real, um infinito completo, não pertence à matemática.
We only use infinity as a limit. Só usamos o infinito como limite. But George Cantor was interested in completed sets with an actual infinite number of elements. Mas o Cantor, George Cantor, ele estava interessado em conjuntos completos com um número infinito real. For example, a set of all the numbers actually has infinitely many elements. Então, por exemplo, um conjunto com todos os números realmente tem um número de elementos infinito dentro de si. His discussion of the actual infinite met intense resistance. A discussão dele sobre o infinito real encontrou resistência intensa. He was accused of corrupting the youth. Ele foi acusado de corromper a juventude. Cantor had to give philosophical and theological justification for treating infinity as actual rather than just potential. Cantor teve que dar uma justificativa filosófica e teológica para tratar o infinito como o real e não apenas potencial. Cantor found his justification in the writings of the theologian Augustine. Cantor encontrou a sua justificação nos escritos do teólogo Agostinho. He often quoted this line from the book City of God. Ele frequentemente citava essa citação do livro Cidade de Deus. Although the infinite series of numbers cannot be numbered, this infinity of numbers is not outside the comprehension of him whose understanding cannot be numbered. Embora a série infinita de números não possa ser numerada, essa infinidade de números não está fora da compreensão daquele cujo entendimento não pode ser numerado. This passage, which comes from Psalm 147, highlights that God's comprehension has no limit. Essa passagem, que vem do Salmo 147, ela sobressalta que Deus não tem infinito, não tem limite. So Cantor thought perhaps we, in a lesser sense, could understand infinity as well. Então, Cantor pensou que, quem sabe nós, de uma maneira diminuída, também conseguimos entender o infinito. In his study of the infinite, he discovered that all of the following infinite sets can be matched one-to-one with the counting numbers. Em seu estudo do infinito, ele descobriu que todos os conjuntos de infinitos podem ser combinados um a um com os números reais. For example, we can match the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 with the even numbers 2, 4, 6, 8, 10. Por exemplo, nós podemos combinar os números 1, 2, 3, 4 e 5 com os números 2, 4, 6, 8 e 10. Where we match 1 with 2, 2 with 4, 3 with 6, 4 with 8, and so on. Aonde podemos combinar o número 1 com o 2 com o 4, o 3 com o 6, o 4 com o 8, o 5 com o 10 e assim por diante. Likewise, we can match the counting numbers with the odd numbers. Da mesma maneira, podemos juntar os números normais com os números ímpares. We can match 1 with 1, 2 with 3, 3 with 5, and so on. Nós podemos igualar 1 com 1, 2 com 3, 3 com 5, 4 com 7 e assim por diante. Or with the prime numbers, we could match them. Ou até com os números primos, a gente poderia fazer a mesma coisa. In some sense, all of these sets are the same size of infinity. De alguma maneira, todos esses conjuntos são do mesmo tamanho de infinito. We call them countably infinite.
Nós os chamamos de contáveis infinitos. Surprisingly, we can also match the rational numbers with the counting numbers. Surpreendentemente, nós também conseguimos fazer o conjunto dos números contáveis com os números. I'm sorry, can you repeat that? What was the numbers? We can Rational also numbers? match the rational numbers with the counting numbers. Os números contáveis com os números racionais. We can make a grid of all possible fractions and match each one with a counting number. Nós podemos fazer uma tabela com todas as frações e igualar cada uma delas com um número contável. So that there is a first fraction, a second fraction, a third fraction, and so on. E dessa maneira nós teremos a primeira fração, a segunda fração, a terceira fração e assim por diante. So far we've seen all of these sets have the same size of infinity. Então, até agora, nós vemos que todos esses conjuntos têm o mesmo tamanho de infinito. However, the real numbers cannot be matched one-to-one with the counting numbers. No entanto, os números reais não podem ser juntados de um para um com os números de contagem. Cantor proved this by supposing there was some matching. O Cantor fez isso supondo que havia alguma correspondência. Maybe 1 gets matched with some real number like 0.758. 2 gets matched with some real number like 3.52, and so on. Quem sabe o número 1 poderia ser correspondido pelo número 0,758, o número 2 por um número como 3,529, o número 3 com um número como 8,025 e assim por diante. However, we can show that any such matching misses a number. No entanto, nós podemos mostrar que qualquer correspondência dessas perde um número. To do this, look at the numbers on the diagonal. Para fazer isso, vamos olhar os números na diagonal. Then pick a number that's different from all those diagonal numbers. E então escolher um número que é diferente de todos esses outros números em diagonal. Here I made a number that is 8 instead of 7, 3 instead of 2, and so on. Aqui eu fiz esse número 8 em vez de 7, 3 em vez de 2 e assim por diante. But this number cannot be on the list. Mas esse número não pode estar na lista. Since it's different in the first position from the first number and in the second position from the second number, and so on. Já que ele é diferente na primeira posição do primeiro número e na segunda posição do segundo número e assim por diante. So if we try to match the real numbers with the counting numbers, there are some extra real numbers left over. Então, se tentamos corresponder os números reais com os números de contagem, existem alguns números que sobram. This shows that the real numbers are a larger class of infinity than the counting numbers. Isso mostra que os números reais são uma classe maior de infinito que os números de contagem. We call them uncountably infinite. Nós os chamamos de incontavelmente infinitos. So there are countably infinitely many integers and countably many infinite rational numbers. Então, existem números infinitamente contáveis de contagem e existem os números infinitamente incontáveis, que são os números reais. But there are many more numbers outside. Mas existem muitos outros números fora disso. One implication of this is that if you pick a random number,
Uma implicação disso é que, se você escolher um número aleatório, it almost certainly will not be a rational number, é quase certo que não será um número racional, because there are so many more irrational numbers than rational numbers. porque existem muito mais números racionais que irracionais. Let me introduce one more kind of number. Deixa eu te apresentar mais um tipo de número. We call a number computable if there is some algorithm that can determine each of its digits. Chamamos um número de computável se existe um algoritmo que pode determinar cada um de seus dígitos. For example, the fraction 3/5 has a very simple algorithm. Por exemplo, a fração 3/5 tem um algoritmo muito simples. The first digit is 6 and all the others are 0. O primeiro dígito é 6 e o resto é 0. Or the fraction 5/11 has a simple algorithm. Ou a fração 5/11 é um algoritmo simples. The digits just alternate between 4 and 5. Os dígitos simplesmente alternam entre 4 e 5. There are also more complicated algorithms for irrational numbers like pi. Existem também algoritmos mais complexos para números irracionais, como π. There's an algorithm that tells you the digits of pi. Existe um algoritmo que te diz os dígitos de π. If we run a computer program long enough, we can see as many digits as we like. Se deixarmos um programa de computador procurando isso por tempo suficiente, podemos ver quantos dígitos de π gostaríamos de ver. And the same thing for the irrational number e. E a mesma coisa para o número irracional i. You might think that there is an algorithm to describe every number. Você pode pensar assim, que existe um algoritmo para descrever todos os números. But that is not true. Mas isso não é verdade. We can show that there are only countably infinitely many algorithms. Nós podemos mostrar que existem somente um número contável infinito de algoritmos. So the set of countable numbers is countably infinite. Então, The set of computable numbers is countably infinite. Então, o conjunto de números computáveis é contavelmente infinito. But we said that the real numbers are uncountably infinite. Mas nós dissemos que os números reais são incontáveis e infinitos, incontavelmente infinitos. That means in the set of real numbers, there are many, many numbers that we cannot compute. Isso quer dizer que, no conjunto de números reais, nós temos muitos, muitos, muitos números que não podemos computar. In fact, most numbers have no algorithm that describes it. Inclusive, a maior parte dos números não tem um algoritmo que o descreve. This is very strange. Isso é muito estranho. Nevertheless, we can define some of the numbers that are not computable. Mesmo assim, nós podemos definir alguns dos números que não são computáveis. So we know these numbers exist. We can talk about these numbers. We just do not have an algorithm to compute them. Então, nós sabemos que esses números existem, nós só não podemos computar esses números. A gente não tem um algoritmo para tal. This first story shows the first sense in which computation is limited. Essa primeira história mostra a primeira maneira na qual a computação é limitada. Computation can't even describe the numbers. A computação não pode nem descrever os números. Now it's time for the second story. Agora é a hora da segunda história. The second story is about Goldbach's conjecture.
A segunda história é sobre a conjectura de Goldbach. In 1742, Goldbach observed that even numbers can be written as a sum of two prime numbers. Em 1742, Goldbach observou que os números pares podem ser escritos como a soma de dois números primos. Beginning with 4, 4 is 2 plus 2. 6 is 3 plus 3. 8 is 3 plus 5, and so on. Começando com 4, 4 é 2 mais 2, 6 é 3 mais 3, 8 é 3 mais 5, 10 é 3 mais 7 e assim por diante. Is this always true? Isso é sempre verdade? It's kind of a fun game. You should try it. É meio que um joguinho divertido, você deveria testar. Pick a big even number, like 100 or 1,000. Escolha um número par grande, tipo 100 ou 1000, And see if you can write it as a sum of two prime numbers. e veja se você consegue escrever esse número como uma soma de dois números primos. We've tested this for a lot of numbers. Nós testamos isso com muitos números. In fact, we have verified the conjecture for all even numbers up to 4 times 10 to the 18th power. Inclusive, verificamos que a conjectura para todos é verdade para todos os números pares até 4 vezes 1018. But we have not been able to prove if it is true or not in general. Mas não conseguimos provar se é verdadeiro ou não em geral. We can keep testing larger and larger even numbers to see if it holds. Nós podemos continuar testando números pares cada vez maiores para ver se isso permanece sendo verdade. If the Goldbach conjecture is false, we will eventually find some even number where it does not hold. Se a conjectura de Goldbach é mentira, então eventualmente encontraremos um número par que não pode ser descrito pela soma de dois números ímpares, ou dois números primos. That is, we might find a very, very large even number that is not the sum of two primes. Ou seja, nós podemos encontrar um número par muito, muito, muito grande que não pode ser descrito pela soma de dois números primos. But if the Goldbach conjecture is true, we'll be searching forever without knowing to stop. Mas, se a conjectura de Goldbach for verdadeira, estaremos procurando para sempre, sem saber onde parar. We could search for 1,000,000 years and still not know if there was a bigger number that proves it false. Nós podemos procurar por 1 milhão de anos e ainda não saber se existirá eventualmente um número par grande o suficiente para nos provar errados. Problems like this motivated Hilbert's decision problem. Problemas assim motivaram o problema de decisão de Hilbert. In 1928, Hilbert asked, is there an algorithm that can decide in finite time if a given statement is provable in a formal system from its axioms and the rules of logic? Em 1928, Hilbert propôs a pergunta: existe um algoritmo que decide em tempo finito se uma determinada afirmação é demonstrável em um sistema formal a partir de seus axiomas e as regras da lógica? Hilbert didn't want to be testing forever and ever and ever without knowing if the conjecture is true or not. Hilbert não queria ficar testando para sempre e sempre e sempre sem saber se a conjectura de Goldbach é verdade ou não. If we had such an algorithm, it would be able to tell us if Goldbach's conjecture is provable or not. Se tivéssemos um algoritmo dessa maneira, seríamos capazes de dizer se a conjectura de Goldbach é demonstrável ou não. And it would be able to do the same for any other mathematical claim.
E então também seria capaz de fazer o mesmo para qualquer outro pensamento matemático. That is, Hilbert wanted an algorithm or computer program that could tell him if any mathematical claim was true or not. Ou seja, Hilbert queria um algoritmo ou um programa de computador que contaria para ele se qualquer alegação matemática é demonstrável ou não. If there was such a computer program, as a mathematician, I would need to find a new job. Se existisse um programa de computador assim, como um matemático, eu ia ter que encontrar um outro trabalho. Fortunately, in 1936, Church and Turing proved that such a general algorithm is impossible. Felizmente, em 1928, Church and Turing descobriram que um algoritmo dessa maneira é basicamente impossível. Alan Turing framed this in the language of Turing machines. Alan Turing enquadrou isso no idioma de máquinas de Turing. He showed there is no general algorithm for determining if a program will halt in finite time or not. Ele mostrou que não existe um algoritmo geral para determinar se um programa irá parar em tempo finito ou não. This is called the halting problem. Nós chamamos isso de o problema da parada. His proof uses a technique very similar to Cantor's diagonalization argument. A prova dele usa um sistema muito parecido com a diagonalização que Cantor usou na sua teoria. This means a computer program can't do all the work of mathematics for us. Isso diz que um programa de computador não pode fazer todo o trabalho da gente. Discovering a proof to Goldbach's conjecture will require breakthrough insights. Descobrir uma prova da conjectura de Goldbach vai exigir insights inovadores. We can't just plug it into a computer. Nós não podemos só colocar no computador. Now let's look at the third story. Vamos olhar agora a terceira história. The third story will show us another sense in which computational thinking is limited. A terceira história vai nos mostrar em uma outra maneira na qual o pensamento computacional é limitado. It begins with Gödel's incompleteness theorem. Começa com o teorema da incompletude de Gödel. We call an axiomatic system complete if every statement can be proven. Nós chamamos um sistema axiomático de completo se cada afirmação puder ser comprovada. And we call an axiomatic system consistent if there are no contradictions. E chamamos um sistema axiomático de consistente se não houverem contradições. We tend to think this is how math is. A gente tende a pensar que a matemática é assim. When you're doing arithmetic, you think every question has an answer. Quando você está fazendo aritmética, você pensa que toda pergunta tem uma resposta. And you don't think that the answers will contradict each other. E você não imagina que as respostas vão se contradizer. But Gödel proved a surprising result. Mas Gödel provou um resultado surpreendente. What he did is he mathematically encoded the statement, "This statement cannot be proven." O que ele fez foi que ele matematicamente provou a declaração que essa declaração não pode ser provada. Let's think about that statement. Vamos pensar sobre essa declaração. If the statement is true, then it's a statement that cannot be proven. Se essa afirmação é verdade, é uma afirmação que não pode ser provada. Hence,
our system must be incomplete. Logo, o nosso sistema tem que estar incompleto. But if the statement is false, then the statement Mas, contradicts itself. mas se o argumento, se a afirmação é falsa, então ela se contradiz. The statement says it cannot be proven. A afirmação diz que não é provável. If that is false, then it can be proven. Se isso é falso, então pode ser provado. But then we've proven a statement that says it cannot be proven. Mas então nós provamos uma afirmação que diz que não pode ser provada. That would make the system inconsistent. Isso tornaria o sistema inconsistente. Gödel showed that in any axiomatic system, there will be unprovable but true statements. Gödel nos mostrou que em qualquer sistema axiomático haverão afirmações verdadeiras, porém impossíveis de provar. We know this statement cannot be proven must be true. Nós sabemos que esta afirmação não pode ser provada, deve ser verdade. Because we said if it is false, we would have a contradiction. Porque dissemos que se ela é falsa, então teríamos uma contradição. But we cannot prove that it is true. Mas não podemos provar que isso é verdade. Because it says it cannot be proven. Porque ela mesma diz que não pode ser provada. What this is showing is that the universe of mathematical facts is much bigger than the universe of provable facts. O que isso nos mostra é que o universo de fatos matemáticos é muito maior do que o universo de fatos prováveis. There are mathematical facts that are true but cannot be proven. Existem fatos matemáticos que são verdade, mas não podem ser provados. Let's look at one such possible example. Vamos olhar a um exemplo possível desses. Recall, we said that the real numbers are a larger infinity than the counting numbers. Vamos nos lembrar que os números reais, nós falamos que os números reais são um infinito maior que a contagem dos números, os números contáveis. The continuum hypothesis claims there is no infinite set between the real numbers and counting numbers. A hipótese do contínuo afirma que não existe um conjunto infinito entre os números reais e os números contáveis. That is, there is no infinity smaller than the infinity of the real numbers, but bigger than the infinity of the counting numbers. Ou seja, não existe infinito menor do que o infinito dos números reais, mas maior que o infinito dos números contáveis. In 1940, Gödel showed that we cannot prove that there is such a set. We cannot prove the continuum hypothesis is false. Em 1940, Gödel mostrou que não podemos provar que esse conjunto existe. Nós não podemos provar que a hipótese do contínuo é falsa. So, if we cannot prove that it is false, then we must be able to prove it is true, right? Então, se a gente não consegue provar que ela é falsa, nós temos que ser capazes de provar que ela é verdadeira, correto? Not so fast. Não é tão rápido, não é tão simples assim. In 1963, Cohen showed we cannot prove there is not such a set. We cannot prove the continuum hypothesis is true. Em 1963, Cohen mostrou que nós não podemos provar que tal conjunto não existe. Não podemos provar que a hipótese do contínuo é verdadeira. So the hypothesis is true or false, but either way, we cannot prove it. Então, a hipótese é verdade ou mentira, mas de qualquer maneira não podemos prová-la. Somewhere in the universe of mathematical facts is the fact that it is true or false. Em algum lugar no universo de fatos matemáticos está a verdade se é verdadeiro ou falso. But we cannot prove it. Mas nós não podemos provar isso. So how can we know if it is true?
Então, como podemos saber se é verdade? Or how can we know it is false? Ou como saber se é falso? This is a topic of ongoing debate. Esse é um tema de debate contínuo. What are some implications for artificial intelligence? Quais são algumas implicações para a inteligência artificial? I want to make a distinction between two kinds of artificial intelligence. Eu quero distinguir dois tipos de inteligência artificial. Weak AI produces output that appears intelligent. E a fraca produz resultados que parecem ser inteligentes. For example, Deep Blue plays master level chess. Por exemplo, Deep Blue joga xadrez em nível de mestre. Or ChatGPT produces human-like text. Ou o ChatGPT produz texto semelhante ao humano. When you look at the output, it looks intelligent. Quando você olha o resultado, parece ser inteligente. But we don't think that the AI is actually intelligent. Mas nós não achamos que a IA é realmente inteligente. In contrast, strong AI, or artificial general intelligence, is the actual ability to think. Em contraste, nós temos a IA forte, ou a inteligência artificial geral, que imita a capacidade real de pensar. This would be a computer simulating the human mind. Isso seria um computador simulando a mente humana. It would be conscious with an inner life. Seria consciente, com uma vida interior. All of the examples of AI we have right now are weak AI. Todos os exemplos de inteligência artificial que temos agora são inteligência artificial fraca. They produce impressive results, but it's just mimicking intelligence. Produzem resultados impressionantes, mas estão somente imitando a inteligência. Will we ever build a machine that can actually think? Será que construiremos em algum momento uma máquina que realmente consegue pensar? The philosopher Lucas argued no. O filósofo Lucas disse que não. He argued that there is some elusive and ineffable quality to human intelligence, which makes it unattainable by computers. Ele argumentou que existe alguma qualidade evasiva e inefável na inteligência humana, que a torna inatingível por autômatos mecânicos, isso é, computadores. For his argument, he used Gödel's result. Para esse argumento, ele usou o resultado de Gödel. Here is how his argument goes. Eis como funciona, eis aqui o argumento dele, como que ele funciona. Given any machine M, there is a Gödel statement S. Dada uma máquina M, qualquer máquina M, existe uma afirmação Gödel S. That statement is the statement, this statement cannot be proven by the machine. Essa afirmação é aquela afirmação que conversamos. Essa afirmação não pode ser provada pela máquina. The machine would never be able to prove that statement. A máquina nunca seria capaz de provar esse argumento, ou essa afirmação. Because if it proved the statement, it would make a contradiction. Porque se provasse a afirmação, então faria uma contradição. So we know the machine cannot prove the statement. Então sabemos que a máquina não pode provar a afirmação. So we know the statement is true. Então sabemos que a afirmação é verdadeira. But the machine cannot know the statement is true. Mas a máquina não pode saber que a afirmação é verdadeira. Because the machine cannot prove the statement. Porque a máquina não consegue provar a afirmação. So there is something humans know
that a machine never could know. Então, existe algo que os humanos sabem que uma máquina nunca poderia saber. This is why Lucas concludes that human intelligence can never be reduced to a computer. É por isso que o Lucas chegou à conclusão de que a inteligência humana nunca pode ser reduzida a um computador. Now, there have been many responses to Lucas's argument. Agora, houveram muitas respostas ao argumento de Lucas. One response is that this is a problem for both humans and computers. Uma resposta é que isso é um problema para ambos os humanos e os computadores. Lucas's statement was, this statement cannot be proven by the machine. A declaração de Lucas foi: essa afirmação não pode ser provada pela máquina. But one can make a similar statement about Lucas. Mas alguém pode fazer uma afirmação similar sobre o Lucas. In particular, the statement, this statement cannot be proven by Lucas. Em particular, a afirmação, essa afirmação não pode ser provada por Lucas. If that statement is true, Lucas cannot prove it true. Se essa afirmação for verdade, o Lucas não pode provar que ela é verdade. And if the statement is false, then we get a contradiction. E se a afirmação é falsa, então nós temos uma contradição. So you might think that humans and machines are in the same boat. Então você pode pensar, por exemplo, que os humanos e as máquinas estão no mesmo barco. But there is a difference. Mas existe uma diferença. Even though Lucas cannot prove the statement, this statement cannot be proven by Lucas. Embora Lucas não possa provar que essa afirmação não pode ser provada por Lucas, Lucas knows it must be true. o Lucas sabe que ela deve ser verdade. So there are things Lucas can know even though he can't prove them. Então existem coisas que o Lucas pode saber mesmo não podendo provar. However, since a machine is just algorithms, No entanto, já que uma máquina é somente algoritmos, a machine can only know those things that it proves. uma máquina só pode saber as coisas que são prováveis. There are many other criticisms of Lucas's argument Existem muitas outras críticas do argumento de Lucas and responses to those criticisms, e respostas para essas críticas. but we don't have time to go through them all right now. Mas nós não temos tempo para todas elas agora. Roger Penrose, the mathematician and physicist, updated Lucas's argument. Roger Penrose, matemático e um físico, atualizou o argumento de Lucas. He wrote 2 books, The Emperor's New Mind in 1989 and Shadows of the Mind in 1994. Ele escreveu 2 livros, A Nova Mente do Imperador, em 1989, e A Sombras Mente, em 1994. He builds on Lucas in arguing that there are limitations to what computers can ever do. Ele construiu em cima do argumento de Lucas quando disse que as máquinas não podem saber e provar as próprias declarações. In particular, he argues that mathematical truth is not determined arbitrarily by the rules of some man-made formal system. Mais especificamente, ele disse que a verdade matemática não é determinada arbitrariamente pelas regras de algum sistema formal feito pelo homem, mas tem uma natureza absoluta. He believes it has an absolute nature that lies beyond any such system of rules. Ele acredita que ela tem uma natureza absoluta, que está além de qualquer sistema desse tipo de regras especificáveis. So while we are limited in what the formal system can tell us, então, embora nós estejamos limitados ao que o sistema formal pode nos dizer, there are mathematical truths beyond the system that we can come to know in other ways.
Existem verdades matemáticas além do sistema que nós podemos vir a entender de outras maneiras. He thinks mathematicians are more than just robots. Ele acha que matemáticos são mais do que robôs. And that a robot could never be a mathematician. E que um robô nunca poderia ser matemático. He argues there's an aspect of genuine understanding that cannot be properly simulated in any computational way whatsoever. Ele argumenta que há de fato um aspecto de compreensão genuína que não pode ser simulado adequadamente de qualquer forma computacional. Therefore, there must be a distinction between genuine intelligence and any attempt to simulate it on a computer. Consequentemente, deve de fato haver uma distinção entre a inteligência genuína e qualquer tentativa de uma simulação computacional adequada a ela mesma. Okay, now I've told you 3 stories. Ok, agora eu já te contei 3 histórias. And in each story, I've highlighted some of the limits of computational knowledge. E em cada história eu sublinhei alguns dos limites da matemática computacional. To end, let's summarize and think about the theological implications. Para terminar, vamos fazer um resumo e pensar sobre as implicações teológicas disso. My first observation is that computational limits are limits due to finiteness. A minha primeira observação é que os limites computacionais são limites devido à finitude. There are no such limits for an infinite God whose understanding cannot be numbered. Não existem tais limites para um Deus infinito cujo entendimento não pode ser contado. My second observation is that the limits of our formal systems imply we will never exhaust mathematical discovery. A minha segunda observação é que os limites dos nossos sistemas formais implicam que nunca iremos esgotar as descobertas matemáticas. Our formal systems only go so far, and then we have to expand them. Os nossos sistemas formais só conseguem ir até um certo ponto, e nós então temos que expandi-los. For example, the system does not tell us if the continuum hypothesis is true or not. Por exemplo, o sistema não nos conta se a hipótese do contínuo é verdade ou não. We have to make that decision. Nós temos que tomar essa decisão. And when we do, we can incorporate that into the system and the system grows. E quando tomarmos essa decisão, nós podemos incorporá-la no sistema, e o sistema cresce. But then there will be new questions that the system cannot answer. Mas então haverão outras novas perguntas que o sistema não poderá responder. So again, we'll have to make decisions about them and grow the system. Então, novamente, teremos que tomar decisões sobre elas e crescer o sistema. And so on forever. E assim por diante, para sempre. This means we'll never be done doing mathematics. Isso significa que nós nunca vamos parar de fazer matemática. If this is true of mathematics, how much more is this true of theology? Se isso é verdade para a matemática, o quanto mais isso é verdade para a teologia? Throughout eternity, we will be growing in our knowledge of God. Pela eternidade, nós estaremos crescendo o nosso conhecimento de Deus. We will never exhaust our knowledge of God. Nós nunca vamos exaurir o nosso conhecimento de Deus. However much we learn, there is still an infinity beyond. Quanto mais a gente aprende, mais haverá um infinito além do que a gente já sabe. Next observation is that the pursuit of truth cannot be reduced to algorithmic computation. Minha próxima observação é que a busca pela verdade não pode ser reduzida à computação algorítmica. Breakthrough insights and inspiration are needed.
São necessários insights inovadores e inspiração inovadora. I believe the same is true for theology. Eu acredito que o mesmo é verdade para a teologia. Good theology is not just a matter of right method or proper hermeneutics. A boa teologia não é apenas uma questão de método correto ou de hermenêutica correta. These are important. Essas são coisas importantes, In fact, they are essential. essenciais, inclusive. But we can't reduce theology to the task that a robot could do. Mas nós não podemos reduzir a teologia a uma atividade que um robô poderia fazer. Human insight and divine inspiration are needed. O insight humano e a inspiração divina são fatores necessários. Therefore, theologians should not try to be robots. Logo, os teólogos não deveriam tentar ser robôs. Finally, there is something ineffable about human thinking that cannot be simulated by a computer. Finalmente, há algo inefável no pensamento humano que não pode ser simulado por um computador. I believe the incredible progress we're seeing in artificial intelligence will soon show us the limits of artificial intelligence. Eu acredito que o incrível progresso que estamos vendo na inteligência artificial vai em breve nos mostrar os nossos limites na inteligência artificial. There are some things computers can do much better than us. Existem algumas coisas que os computadores sabem fazer muito melhor do que nós. But there are some aspects of human thinking that cannot be done by a computer. Mas existem aspectos do pensamento humano que não podem ser feitos por um computador. This should lead us to worship the Creator. Isso deveria nos levar a adorar o Criador. I am reminded of the psalm, I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Isso me lembra do Salmo onde te diz, eu te louvo, porque eu fui maravilhosamente feito, criado. Thank you for listening, and thank you to our translator. Muito obrigada por nos escutar e muito obrigada à nossa tradutora. I believe we have some time now for questions. Eu acredito que agora temos um tempo para as questões. I see your questions popped up on screen, but I cannot read it. Eu vejo que algumas perguntas aparecem na tela, mas eu não consigo lê-las. Eu, como tradutora, só leio todas ou vocês vão escolher? There we go. I think he's gonna pick them. Adriele? Tudo bem? Você me escuta? Escuto. Você pode ler a pergunta para ele, traduzir já direto? É essa pergunta que aparece aí. Okay. So the first question is, the conjecture of Goldbach was proven. Could it be that the conjecture of Goldbach is true and we can't prove it? Yes, it is possible. Sim, é So possível. we do not. It has not been proven yet. Então ela não foi provada ainda. It may be the case that it is true and there is no proof. Pode ser que ela é verdadeira e não existem provas. But that would be very surprising. Mas isso seria muito surpreendente. What we do know is that O que a if it gente is not sabe, provable, a then it gente is sabe true. que se ela não é capaz de ser provada, então ela é verdadeira. So that might make you scratch your head. Então isso pode criar um pouco de confusão. Dr. Bosman, muito obrigado pela Eu tenho uma pergunta também. brilhante Dr. explanação. Eu tenho uma pergunta também, Milton. Tá. Ok. Vou colocar uma aqui rapidinho. Ah, ok. Você tem uma? Yeah. Ah, ok. Sim. Por favor. É claro que não deu para pegar todos os detalhes, mas as implicações finais teológicas deu para entender. Mas antes de ir no ponto, tem algumas perguntas aqui para você.
Pode traduzir? Of course, we maybe didn't get all of the minutiae of the details of the mathematicals, but the theological applications were amazing, and those we understood completely. So I'm going to ask you a few questions now. Excellent. Alguns colocam que a matemática seria a linguagem de Deus. A primeira pergunta é essa. Até que ponto que isso é verdade, na sua opinião? Some people postulate that mathematics is the language of God. To what point can we say that's true? Something very strange happened in the history of math. In the history of what? Sorry. Mathematics. Algo muito esquisito aconteceu na história da matemática. For most of mathematical history, mathematics was motivated by physics. Na maior parte da história matemática, a matemática foi motivada pela física. We solved mathematical problems because we needed them to explain the world. Nós resolvíamos problemas matemáticos porque precisávamos dessas respostas para compreender o mundo. But then in the 1800s, mathematicians stopped caring about the world. Mas aí, nos anos 1800 para frente, os matemáticos pararam de ligar para o mundo. They just enjoyed doing math. Eles só gostavam de fazer matemática. The mathematics became very abstract. A matemática se tornou muito abstrata. But the mathematicians thought it was beautiful. Mas os matemáticos acharam isso lindo. So they kept doing it. Então eles continuaram fazendo isso. And then, 100 years later, physicists Então, were 100 anos studying the depois, structure of reality. então, 100 anos depois, os físicos estavam estudando a estrutura da realidade. And they discovered that to make sense of the structure of reality, they needed that abstract mathematics. Então eles entenderam que para entender a estrutura da realidade, eles precisavam daquela matemática abstrata. Somehow, that abstract mathematicians just playing games was at the structure of reality. De alguma maneira, aqueles matemáticos abstratos que estavam só jogando um pouquinho, conseguiram entender, ou eles eram necessários para entender a base da realidade. This shows that the universe is mathematical in a very deep sense. Isso mostra que o universo é matemático de uma maneira muito profunda. So yes, I believe that God wrote the universe using the language of mathematics. Então, sim, eu acredito que Deus escreveu o mundo usando o idioma da matemática. And also, when you see a mathematician doing abstract nonsense, E também, quando você vê um matemático fazendo besteira abstrata, just wait 100 years and it might be useful. espera uns 100 anos, vai que é útil. Tem mais uma pergunta também. Podem projetar aí o pessoal do... Ok. Adriele, pode traduzir aí, por gentileza. Okay, so next question says, I recently read a book in philosophy that deals with big data. And obviously, as artificial intelligence work with numbers and inferences, but not with ethics and moral are considered big risks for humankind. What's your feelings on that? I'm really glad that this question was asked. Eu fico muito feliz que essa pergunta foi feita. Whatever one thinks about the potential of artificial intelligence, O que quer que seja que alguém pense sobre o potencial da inteligência artificial, if one day it will actually be able to think or not, se um dia será realmente capaz de pensar ou não,
What's clear is that it is having an increasing influence on society. O que fica claro é que está tendo uma influência crescente na sociedade. And I am worried that we are giving it more and more responsibility without thinking about the ethics. E me preocupa que estamos dando à inteligência artificial mais e mais responsabilidades sem considerar a ética. Ethics is difficult. A ética é difícil. There's a lot of very challenging moral situations. Existem muito desafiadoras, problemas morais muito desafiadores. And it would be nice to have a computer program that could solve all of those for us. Ia ser legal ter um programa de computador que pode resolver todos eles para nós. But AI does not have that power. Mas a inteligência artificial não tem esse poder. So it's a mistake for us to treat it like it does. Então é um erro tratar a IA dessa maneira. As we give more and more power to AI, we have to remember that we still have the ethical responsibility. Ao dar mais e mais responsabilidade ao AI, a gente tem dar ele mais e mais responsabilidade ética. We have to think about the hard ethical questions because the machine will not. Nós temos que pensar sobre as perguntas éticas difíceis, porque a máquina não vai. Last year, there was an attempt to make an AI system to solve ethical problems. Ano passado, houve uma tentativa de fazer um programa de IA para resolver problemas éticos. It was a disaster. Foi um desastre. We still have this responsibility. Nós ainda temos essa responsabilidade. And I would encourage Christians in particular to go into technology. E eu encorajo cristãos em particular para trabalharem com a tecnologia. And pay special attention to the ethical and moral questions. E prestarem atenção especial às questões éticas e morais. This is one of the ways that we can be a light to the world. Essa é uma das maneiras que podemos ser a luz do mundo. Thank you for that question. Obrigado pela pergunta. Tinha mais uma pergunta do Ednardo aqui que já foi escondida aqui. Vocês podem voltar ainda? Uma segunda pergunta? Okay, so there's a second question by the same person. It says this: the deists accused God of not caring about humankind. When would ethics and moral be important for the AIs to try to evolve? I'm trying to understand the question. So it would be like, so the deists accuse God of not caring about humankind. So he exists, but he doesn't care. And then would ethics and moral be important to add to AI so the AI can evolve through it? Maybe this is what the question is getting at. Quem sabe esse seja o ponto principal da questão. Maybe this question recognizes that sometimes we talk about AI as if it is a new God. Quem sabe a pergunta, ou quem está fazendo a pergunta, compreenda que às vezes nós falamos sobre a inteligência artificial como se ela fosse um novo Deus. Maybe you believe in God, but you think God is distant. Quem sabe você acredita em Deus, mas você acredita que ele está distante. Or maybe you don't believe in God at all. Ou quem sabe você só não acredita em Deus. But you recognize the serious problems that the world faces. Mas você reconhece esses problemas sérios que o mundo enfrenta. Challenges such as the climate or war. Desafios como o clima ou a guerra. So we want some kind of God figure that can solve those problems for us. Então nós queremos um tipo de figura de Deus que pode resolver esse problema pra gente. And AI seems promising. E a inteligência artificial parece promissora. A computer is not biased, not partial.
Um computador não pode ser parcial. It could be completely fair. Seria completamente justo. It's not emotional. It can be completely rational. O computador não tem emoções, poderia ser completamente racional. So we might hope that a computer becomes our Messiah. Então, nós podemos esperar que um computador se torne o nosso Messias. But the problem with this is that computers are not equipped to reason ethically. O problema com isso é que os computadores não são equipados para pensar eticamente. It presents itself as unbiased, but there is bias baked into the data. O computador se apresenta como imparcial, mas a parcialidade está envolvida nos dados. And right now, a small number of countries and companies are programming the AI. E agora nós temos uma quantidade pequena de empresas e países que estão programando essa inteligência artificial. So the computer will reflect the values of the people making it. Então, o computador refletirá os valores das pessoas que estão fazendo esse computador. There are many other reasons we should not treat AI as a messiah. Existem várias outras razões pelas quais nós não deveríamos tratar a inteligência artificial como um Messias. Ultimately, we must keep our hope in God. Principalmente, nós devemos manter nossa esperança em Deus, while we fulfill the ethical responsibilities entrusted to us. enquanto cumprimos as responsabilidades éticas que foram confiadas a nós. Thank you. Muito obrigada. So the next question is, saying that God is infinite is mathematically coherent? For Adventists, we say 3 times in our fundamental beliefs that God is infinite. Para os adventistas, nas nossas crenças fundamentais, dizemos 3 vezes que Deus é infinito. Read through them and look for the word infinite. Leia as nossas crenças fundamentais e procure pela palavra infinito. There are lots of different senses in which God is infinite. Existem várias maneiras nas quais Deus é infinito. God is infinite in love and in grace. Deus é infinito em amor e graça. That means there is no limit to God's love. Isso significa que não existe limite para o amor de Deus. We might think of that as a potential infinite. Nós podemos pensar nisso como um infinito potencial. No matter how much one sins, God's grace is big enough to cover it. Não importa o quanto alguém peque, a graça de Deus é sempre grande o suficiente para cobrir o pecado. But I believe there is also a sense in which God is actually infinite. Mas eu também acredito em um sentido no qual Deus é realmente infinito, infinito real. The Bible teaches God is from everlasting to everlasting. A Bíblia ensina que Deus é de eternidade em eternidade. To everlasting means that God will exist forever. Para a eternidade significa que Deus existirá para sempre. That's also potential infinity. Isso também é infinidade potencial. One more day, one more day, one more day, God keeps existing. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, e Deus continua existindo. But from eternity means God has existed forever. Mas de eternidade significa que Deus existiu desde sempre. This means God has actually existed for an infinite amount of time. Isso significa que Deus existiu e existe por um tempo infinito. Now, this is a very hard concept for us to wrap our minds around. Isso é um conceito muito difícil para a gente conseguir entender. What was God doing for so long? O que Deus estava fazendo esse tempo todo? Yet, part of the mystery of the Trinity is how God
could be satisfied in love for eternity. Mas parte do mistério da Trindade é como Deus poderia estar satisfeito no amor pela eternidade. And our hope of eternity is that we too can participate in that divine love. E a nossa esperança para a eternidade é que nós também podemos participar desse amor pela eternidade. Eternity for us will be potential infinite. A eternidade para nós será a eternidade potencial. One more day, one more day, one more day forever. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia para sempre. But we will be joined with the actual infinite of God's love that has existed forever. Mas estaremos juntos com o infinito real do amor de Deus que existe desde sempre. These are wonderful themes to contemplate. Esses são temas lindos de contemplar. Thank you for the question. Muito obrigada pela pergunta. Pergunta também, Driele, você pode fazer a tradução? Professor Bosman, o senhor falou que a respeito da inteligência artificial, o senhor acredita que pela limitação dos algoritmos eles não podem superar a mente humana. Professor Bosman, you said that regarding AI, the algorithms cannot complete or comprehend the human intelligence. Mas existem algumas tecnologias de inteligência artificial que não são baseadas em algoritmos. Por exemplo, redes neurais e métodos estocásticos também. But we have neural networks or stochastic systems that are different ways of making AI, so that wouldn't be an algorithm. O senhor acredita que é possível aplicar esses mesmos princípios para esses sistemas de igual maneira? Do you believe that in the same way we can apply those principles to these systems just like algorithm systems? The very language of neural network is an analogy with the brain. A própria linguagem de rede neural é uma analogia ao cérebro. We build up neural networks based on our limited understanding of the brain. Nós construímos redes neurais baseadas no nosso entendimento limitado do cérebro. So you might think it's well suited to mimic the brain. Então, quem sabe você imagina que ela é perfeita para imitar o cérebro. About this, I'll say two things. Sobre isso, eu vou dizer duas coisas. The first is that the Lucas Penrose argument still applies to these systems. A primeira é que o argumento de Lucas Penrose ainda aplica-se para esses sistemas. So, if you find their argument compelling, then you should believe there's some things these systems won't be able to do. Então, se você acredita nesse argumento, você deve acreditar que existem algumas coisas que esses sistemas não serão capazes de fazer. The second is that I think we should be careful about reducing the mind to the brain. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que nós deveríamos ser cuidadosos ao reduzir a mente ao cérebro. No, we are not dualist. Nós não somos dualistas ou duais. We believe that we are one, mind and body. Nós acreditamos que nós somos corpo e mente. But I am suspicious of entirely reductionistic accounts. Mas eu tenho suspeitas, eu não acredito muito em pensamentos reducionistas completamente reducionistas. I think the belief that if we can just figure out how the brain works, we can build the same thing in a computer will prove misguided. Eu acredito que a crença de que se nós conseguirmos entender como funciona um cérebro, nós também conseguiríamos construir um cérebro é completamente errada, vai se provar errada. In the language of Genesis, we need the breath of God to animate a person. Usando
a língua de Gênesis, nós precisamos do fôlego divino para fazer algo dessa maneira. Now, this might sound strange and mysterious, but I think our research will show that we are limited in our computational models. Isso pode soar estranho e misterioso, mas eu acho que a nossa pesquisa mostra que nós somos limitados nos nossos modelos computacionais. This is an exciting area for Christians to do research. Essa é uma área extremamente empolgante para os cristãos fazerem pesquisa. Thank you. Muito obrigada. Thank you. Okay, so thank you very much, Dr. Bosman. It was a pleasure to have you with us. Então, muito obrigado, Dr. Bosman. Foi um grande prazer ter você conosco. I hope that you have we have another opportunity to have you with us again. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de tê-lo aqui conosco mais uma vez. E nós desejamos uma boa noite para você que nos acompanhou. Também quem esteve aqui na igreja presente conosco, a equipe aí que esteve trabalhando aqui também, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Adriele, obrigado também pela sua tradução, né? Todo o pessoal do NASP aí também que esteve nos acompanhando. E nós nos vemos então amanhã, às 8h30 da manhã, no painel de educação, diretamente online, pelo nosso canal no YouTube, os nossos canais Adventistas Lago Sul e Cientistas Adventistas. Tenham uma boa noite. Boa noite. Vamos orar então para terminar. Querido Pai, muito obrigado por esta oportunidade de ter esse congresso. Como fomos abençoados desde quinta-feira, ontem à noite, hoje aqui pela manhã e agora por essa palestra estrondosa. Percebemos que, apesar do Senhor ser incompreensível na sua plenitude, o Senhor nos deu uma racionalidade, nos deu muito da revelação na Tua Palavra e na natureza, e também de outras formas que o Senhor revela para nós. Continue abençoando esse congresso, abençoe os nossos congressistas, abençoe os nossos palestrantes, que o Senhor esteja com todos eles, na jornada acadêmica, teológica, e também na comunidade que eles têm compartilhado essa grandeza da Tua Palavra e da ciência. Abençoe os painéis de amanhã, esteja com todos nós, é o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.